Há muitos séculos, em um pequeno vale da Itália, onde o vento soprava suave entre as oliveiras e o céu da noite era tão limpo que parecia possível tocar as estrelas com as mãos, aconteceu algo que poucos entenderam naquele tempo, algo que só o coração silencioso consegue compreender. Um jovem rico, querido pela cidade, admirado por todos, acordou uma manhã com uma estranha sensação. Não era tristeza, não era alegria, era algo entre os dois, como se Deus estivesse batendo suavemente na porta da sua alma, esperando ser convidado a entrar. E esse jovem era Francisco, Francisco de Assis, um nome que o tempo não conseguiu apagar, um nome que ainda hoje, séculos depois, nos faz parar, respirar fundo e lembrar que existe algo muito maior do que tudo aquilo que acumulamos nesta vida. Mas para entender o que realmente aconteceu naquela noite em que tudo mudou para Francisco, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos caminhar devagar pelas ruas de pedra de Assis e deixar que a história nos envolva, como um cobertor quente numa noite de inverno. Respire fundo, relaxe os ombros e venha comigo. Se você chegou até aqui, saiba que esta história foi feita para você, para esse momento, esse exato momento em que você decidiu parar um pouco e deixar que algo mais profundo falasse ao seu coração. Continue aqui, continue ouvindo, porque o que Francisco descobriu pode mudar também a forma como você vê a sua própria vida. Estamos no final do século XII, início do século XIII. A Itália medieval era um lugar cheio de contradições. De um lado, a riqueza dos nobres e dos mercadores, festas, tecidos finos, cavalos, banquetes que duravam a noite toda. Do outro lado, a pobreza silenciosa dos campos, homens e mulheres curvados sobre a terra, crianças descalças, velhos esquecidos nas estradas, e no meio desse mundo dividido ficava Assis, uma cidade pequena, empoleirada numa colina da Úmbria, com suas casas de pedra rosada e suas ruelas estreitas. Uma cidade bonita, uma cidade viva, e no coração dessa cidade vivia a família Bernardoni. Pietro di Bernardoni era um comerciante de tecidos bem-sucedido, um homem que conhecia o valor de cada moeda e que sonhava em dar ao seu filho tudo o que o dinheiro podia comprar. E esse filho era Giovanni, mas todos o chamavam de Francesco, Francisco. O nome em francês que o pai tanto amava, em homenagem à França, terra onde fazia negócios e de onde trazia as mais finas sedas e os mais coloridos bordados. Francisco cresceu num mundo de abundância, roupas bordadas, mesa farta, amigos por todos os lados. Era o jovem que todos queriam por perto nas festas, alegre, generoso, brincalhão. Tinha uma voz bonita e gostava de cantar pelas ruas de Assis até de madrugada, junto com seus amigos, depois de longos banquetes regados a vinho e risadas. Mas havia algo em Francisco que era diferente, algo que as festas e o vinho não conseguiam preencher, um vazio suave, uma inquietação escondida dentro do peito, como se o coração dele soubesse que havia algo mais, algo que o dinheiro não comprava, algo que as festas não alcançavam. E esse algo, ele ainda não sabia o que era, mas iria descobrir de um jeito que ninguém esperava, nem ele mesmo. Quando Francisco tinha cerca de 20 anos, a cidade de Assis entrou em guerra contra a cidade vizinha de Perúgia. Era uma daquelas guerras medievais, cheias de orgulho e vaidade, onde homens jovens pegavam em armas por glória, por terra, por honra. Francisco foi junto, cheio de sonhos de heroísmo, de cavalaria, de aventura. Mas a guerra não foi como ele imaginava, foi capturado.
E passou quase um ano preso numa masmorra escura e úmida de Perúgia. Um ano, 365 dias de silêncio forçado, de medo, de fome, de solidão. E foi naquela masmorra que algo começou a se mover dentro de Francisco. Naquele lugar onde não havia festas, nem músicas, nem tecidos finos, havia apenas ele, o silêncio e Deus. Talvez tenha sido ali que Francisco começou a ouvir, de verdade ouvir, não os ruídos do mundo, mas aquela voz suave que sempre esteve lá dentro, esperando. Quando foi solto, Francisco voltou para Assis, mas não era mais o mesmo. O corpo tinha voltado, o sorriso ainda estava lá, mas algo havia mudado dentro dele. Uma semente havia sido plantada naquela escuridão, e sementes, quando plantadas no lugar certo, crescem, mesmo que a gente não perceba, mesmo que demore. Francisco tentou voltar à vida de antes, tentou as festas, tentou as músicas, tentou os amigos, mas era como tentar usar uma roupa que não cabia mais. Algo havia crescido dentro dele durante aquele ano de prisão, e esse algo precisava de espaço, precisava de ar, precisava de silêncio. Um dia, Francisco estava andando pelos arredores de Assis e encontrou um leproso na estrada. Naquele tempo, leprosos eram os seres mais rejeitados da sociedade. Viviam afastados das cidades, tinham que anunciar sua presença com sinos ou gritos para que as pessoas pudessem se afastar a tempo. Eram vistos como amaldiçoados, esquecidos, invisíveis. Francisco sentiu o instinto de desviar, de correr, de olhar para o outro lado. Era o que qualquer um faria, mas algo o deteve, um calor no peito, uma força suave, mas firme, e Francisco parou. Olhou para o leproso e, em vez de passar correndo, se aproximou, devagar, com o coração batendo forte, e abraçou aquele homem, abraçou o leproso, e algo aconteceu naquele momento que Francisco jamais conseguiu explicar direito. Ele sentiu paz, uma paz que não vinha do mundo, uma paz que vinha de dentro, uma paz que ele nunca havia sentido em nenhuma festa, em nenhum banquete, em nenhuma conquista. E foi ali, naquele abraço improvável, que a vida de Francisco começou a mudar de verdade. Se você ainda está aqui, fico feliz, porque o que vem agora é a parte mais profunda desta história. Continue ouvindo, continue aqui, deixe os seus pensamentos descansarem por um momento e venha com Francisco nessa caminhada. Algum tempo depois, Francisco estava rezando numa pequena igreja em ruínas nos arredores de Assis. Se chamava San Damiano. Era um lugar simples, paredes trincadas, teto com buracos, o altar coberto de poeira e musgo. Mas Francisco amava aquele lugar. Havia algo naquele silêncio de pedras antigas que fazia o seu coração parar de correr. Ele se ajoelhou diante de um velho crucifixo pintado, um Cristo de madeira, com olhos que pareciam vivos, e enquanto rezava, ouviu algo, não com os ouvidos, com o coração, uma voz suave, clara, profunda, que dizia: Francisco, vai e reconstrói minha igreja, que está em ruínas. Francisco abriu os olhos, olhou ao redor, via apenas as paredes quebradas de San Damiano e pensou: preciso reconstruir esta igreja, literalmente, tijolo por tijolo, e foi o que ele fez. Começou a pegar pedras, a misturar argamassa, a reconstruir as paredes com as próprias mãos. Mas, com o tempo, Francisco foi entendendo que a voz não falava apenas daquela igrejinha de pedra, falava de algo muito maior, falava da igreja que existe dentro de cada coração humano, daquela parte da nossa alma que às vezes também fica em ruínas, trincada, com buracos, coberta de poeira,
e que precisa ser reconstruída, tijolo por tijolo, dia após dia. Quando o pai de Francisco descobriu o que o filho estava fazendo, ficou furioso. Pietro de Bernardone havia sonhado com um herdeiro de seus negócios, um jovem rico, poderoso, respeitado, e em vez disso, via o filho de joelhos no chão, com as mãos sujas de terra, carregando pedras como um servo. Chamou Francisco de volta para casa, exigiu explicações, e quando Francisco não voltou atrás, o pai o levou diante do bispo da cidade. Queria que Francisco fosse punido, que devolvesse o dinheiro que havia usado, que parasse com aquela loucura. E foi diante do bispo, diante da cidade inteira reunida na praça, que Francisco fez algo que ninguém esperava. Tirou as roupas que vestia, as roupas finas do pai, de tecido caro, de corte elegante, tirou tudo e colocou no chão, diante do pai, e disse com voz calma: até hoje chamei você de pai, mas a partir de agora só tenho um pai, e ele está no céu. Silêncio. A praça inteira ficou em silêncio. O bispo, comovido, cobriu Francisco com o próprio manto, e Francisco sorriu, porque naquele momento ele havia se tornado o homem mais livre da Itália. Não tinha mais nada, e por não ter nada, tinha tudo. A partir daí, Francisco abraçou a pobreza, não como punição, não como penitência, mas como libertação. Ele via na pobreza algo que os ricos raramente enxergam. Quando você não tem nada para perder, você fica livre para amar sem medo, livre para dar sem calcular, livre para confiar sem reservas. Francisco começou a andar descalço pelos campos, a dormir onde a noite o pegasse, a comer o que as pessoas lhe dessem, a rezar sob o céu aberto, usando as estrelas como teto e a terra como cama. E enquanto fazia isso, algo estranho e belo acontecia. Ele se sentia rico, mais rico do que nunca havia sido na casa do pai, porque agora ele era rico por dentro, e esse tipo de riqueza ninguém pode roubar, nenhuma guerra consegue destruir, nenhuma doença apaga, nenhuma crise financeira tira. Não demorou muito para que outras pessoas começassem a perceber algo diferente em Francisco. Não era o que ele dizia, era o que ele irradiava, uma paz, uma alegria, uma leveza que não combinava com a pobreza que ele havia escolhido. As pessoas olhavam para ele e pensavam: como pode um homem sem nada sorrir assim? E alguns quiseram descobrir. Um por um, homens foram deixar tudo para seguir Francisco. Homens ricos que abandonaram suas fortunas. Homens simples que deixaram seus trabalhos, todos querendo aprender aquele segredo que Francisco havia descoberto naquela praça em Assis. O segredo de que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos e no quanto amamos. Havia uma história que Francisco costumava contar com um sorriso nos olhos. Um dia, caminhando por um campo, ele encontrou uma grande quantidade de pássaros pousados nos galhos. E Francisco parou. Seus irmãos acharam estranho, mas Francisco começou a falar com os pássaros, como se fossem amigos que ele encontrava depois de muito tempo. Meus irmãos pássaros, ele disse, com a voz suave de quem fala ao ouvido de uma criança, vocês têm muito que agradecer a Deus. Ele lhes deu penas para se cobrir, asas para voar e tudo o que precisam para viver. E ele os criou livres, livres para cantar, livres para voar, livres para ser o que são. E os pássaros ficaram parados, quietos, ouvindo, como se entendessem cada palavra. Quando Francisco terminou, eles voaram para todos os lados, como uma explosão de vida e alegria. E Francisco sorriu, porque via em cada criatura um reflexo do amor de Deus.
via irmandade em tudo que vivia, via graça em tudo que respirava. E era este o segredo de Francisco, o segredo que ele havia descoberto naquela masmorra escura de Perúgia, que havia confirmado no abraço do leproso, que havia aprofundado nas paredes trincadas de San Damiano, que havia proclamado em praça pública ao tirar as roupas do Pai. O segredo é este: quando esvaziamos o coração de tudo que é supérfluo, quando largamos o peso das coisas que carregamos por orgulho, por medo, por hábito, quando ficamos pobres por dentro, pobres de ilusões, pobres de vaidade, pobres de rancores. Aí, nesse espaço vazio, Deus cabe. É simples assim. É profundo assim. A pobreza da alma não é tristeza. A pobreza da alma é a coragem de se livrar de tudo que não é essencial, para que o essencial possa entrar. É como esvaziar um copo cheio de água suja, para que possa ser preenchido com água limpa e fresca. Francisco entendeu isso, e essa compreensão mudou tudo. Mas não pense que esse caminho foi sempre suave para Francisco. Houve noites frias, houve dias de fome, houve momentos em que o corpo doía e a dúvida batia à porta. Francisco adoeceu muitas vezes, sofreu dores físicas intensas. Nos últimos anos de vida, perdeu quase toda a visão, e havia momentos em que ele se sentia pequeno, em que a tarefa parecia grande demais, em que o silêncio de Deus doía. Numa dessas noites difíceis, Francisco estava deitado no chão frio de uma pequena cela, o corpo doendo, o coração pesado, e ele rezou, não com palavras bonitas, não com discursos elaborados. Rezou como um filho cansado fala com o pai. Pai, estou aqui, estou cansado, mas ainda acredito em você. E no silêncio que se seguiu, Francisco sentiu, não ouviu palavras, sentiu uma presença suave, calorosa, real, como quando alguém senta ao seu lado no escuro e não precisa dizer nada. A presença já é suficiente, e Francisco entendeu, mais uma vez, que nunca havia estado sozinho, nem naquela masmorra, nem nas estradas, nem naquela noite fria, nunca. Há algo muito bonito na forma como Francisco entendia a oração. Para ele, rezar não era uma obrigação, não era uma lista de coisas a pedir, era uma conversa, era uma pausa, era o momento de parar de correr e simplesmente ser. Francisco dizia que o coração humano é como um jardim. Se você não para cuidar dele, a erva daninha cresce. O preocupar, o ressentir, o comparar, o temer, crescem sem que a gente perceba, mas quando você para, quando você respira, quando você escuta, o jardim tem chance de florescer, e florescendo ele alimenta não só você, mas todos que estão ao seu redor. Pense nisso um instante. Quantas vezes você parou hoje só para existir, não para resolver problemas, não para planejar o amanhã, só para ser grato pelo ar que você respira agora? Francisco fazia isso, e esse simples gesto transformava tudo. Há uma história famosa sobre Francisco que fala de um ensinamento que ele chamava de a perfeita alegria. Um dia, caminhando com um irmão numa estrada fria e enlameada, Francisco foi perguntado: Irmão Francisco, onde está a perfeita alegria? E Francisco respondeu devagar, com aquela voz serena que ele tinha: se chegarmos ao convento encharcados de chuva, congelados de frio, com fome e cheios de lama, e o porteiro nos olhar com desconfiança e nos tratar com rispidez, e nós conseguirmos manter a paz no coração, agradecendo a Deus por aquele momento, aí está a perfeita alegria. O irmão ficou confuso. Mas Francisco, que tipo de alegria é essa que nasce do sofrimento? E Francisco sorriu. Não nasce do sofrimento, nasce da paz que está além das circunstâncias.
quando a sua alegria depende do tempo bom, da saúde perfeita, das pessoas te tratando bem, ela é frágil, ela some com o primeiro vento. Mas quando você encontra uma paz que não depende de nada disso, uma paz que vem de dentro, uma paz que vem de Deus, essa paz ninguém tira. Quantas vezes nossa alegria depende de coisas de fora, do que os outros falam de nós, de como o nosso dia correu, de se tudo deu certo ou não. Francisco nos convida a encontrar uma alegria mais funda, uma alegria que fica, mesmo quando tudo do lado de fora desmorona. Isso não é fácil. Francisco nunca disse que era fácil, mas ele disse que era possível, e viveu para provar. Nos últimos anos de vida, Francisco estava muito doente, os olhos já não enxergavam bem, o corpo estava desgastado por anos de vida simples e exposição ao tempo. E foi nesse estado que ele escreveu uma das coisas mais bonitas da história da literatura cristã, o Cântico das Criaturas, um hino de louvor a Deus por tudo que existe. Francisco chamava o sol de irmão sol, a lua de irmã lua, o vento de irmão vento, a água de irmã água, a terra de irmã terra, e até a morte ele chamava de irmã morte, não com medo, com gratidão. Porque para Francisco a morte não era o fim, era a porta para o reencontro com o Pai. Era o momento em que a pobreza da alma encontraria sua plenitude, quando tudo que ainda carregamos de peso seria finalmente posto de lado e ficaríamos apenas nós e Deus, simples assim, perfeito assim. Francisco morreu no dia 3 de outubro de 1226. Tinha apenas 44 anos. Morreu deitado no chão, como havia pedido, sem roupas finas, sem riquezas ao redor, apenas a terra, o céu e a paz. Os pássaros, dizem as histórias, cantaram naquela noite, como se soubessem, como se a natureza inteira estivesse dizendo adeus a um irmão. E o sorriso, dizem os que estavam presentes, o sorriso de Francisco, mesmo na morte, era o de alguém que havia chegado em casa de verdade, a casa que não se perde, que não apodrece, que não é roubada, a casa que está dentro de cada um de nós, esperando para ser habitada. E agora, meu amigo, minha amiga, enquanto você está aqui, neste momento de silêncio, eu quero te fazer uma pergunta gentil, sem julgamento, uma pergunta que Francisco provavelmente faria a você se estivesse sentado ao seu lado agora. O que você está carregando que não é mais seu? Que preocupação, que mágoa, que peso, que coisa que você segura com tanta força, mas que no fundo sabe que não te faz bem? Às vezes a gente carrega coisas por tanto tempo que nem percebe mais o peso. É como usar uma mochila pesada durante anos e já nem sentir mais as costas doerem, mas o peso está lá e ele cansa. Francisco descobriu que quando a gente abre a mão e larga, não perde, ganha leveza, ganha espaço, ganha paz. Quantas vezes você acordou de madrugada preocupado com algo que no fundo não está nas suas mãos resolver? Quantas vezes você foi dormir com o coração apertado por uma palavra que alguém disse ou deixou de dizer? Quantas vezes você passou o dia inteiro correndo, sem parar um segundo para simplesmente ser grato? Grato pelo ar, pela saúde, pela cama morna, pela comida, pelas pessoas que amam você. Francisco nos lembra que a gratidão é a forma mais nobre de riqueza, porque o grato nunca é pobre, mesmo quando não tem nada. O grato é rico, rico por dentro, rico de verdade. Se esta história tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu algo se mover por dentro enquanto ouvia, não deixe esse sentimento ir embora. Carregue-o com você.
para o próximo dia, para o próximo desafio. Lembre-se de Francisco quando as coisas pesarem. Lembre-se do leproso abraçado, da praça em Assis, do sorriso na morte, e lembre-se de que você também tem dentro de si um espaço capaz de ser preenchido por algo muito maior do que qualquer preocupação. Mas há algo ainda mais profundo no segredo de Francisco que eu preciso te contar. Algo que ele entendeu aos poucos, ao longo dos anos, e que é talvez a lição mais difícil e ao mesmo tempo a mais libertadora de todas. Francisco entendeu que a pobreza mais importante não é a dos bolsos, é a da alma. E a pobreza da alma não é fraqueza, é a coragem de reconhecer que você precisa de Deus, que você não tem todas as respostas, que você não consegue carregar tudo sozinho. Num mundo que valoriza tanto a autossuficiência, que aplaude quem diz "eu me virei sozinho", que admira quem não precisa de ninguém. Francisco vinha na direção contrária e dizia: preciso de Deus, preciso dos meus irmãos, preciso da natureza, preciso de tudo que foi criado com amor. E esse reconhecimento não era fraqueza, era a maior força que existe, porque quando você reconhece que precisa, você está aberto para receber. E quem está aberto para receber, não fica de mãos vazias por muito tempo. Deixa eu te contar uma pequena história dentro desta história. Uma história de uma mulher que viveu séculos depois de Francisco, mas que carregava o mesmo peso que muita gente carrega hoje. Ela se chamava Luísa. Era uma mulher de 52 anos, mãe de 3 filhos. Viúva há 5 anos, tinha uma vida que de fora parecia completa, casa boa, filhos formados, saúde razoável, mas por dentro, Luísa se sentia vazia, como um vaso bonito sem flores. Uma noite, ela estava ouvindo uma história sobre São Francisco de Assis antes de dormir, e foi chegando àquela parte onde Francisco abraça o leproso, e Luísa sentiu algo. Uma coisa que ela não sentia havia anos, uma coisa que tinha perdido na correria, no luto, no cansaço. Sentiu que não estava sozinha e chorou, não de tristeza, chorou de alívio, como quem carregava um peso nas costas por tanto tempo e finalmente encontrou alguém que disse: "Pode pousar aqui, eu seguro." Luísa não sabia explicar o que havia acontecido, mas acordou no dia seguinte diferente. Não porque os problemas tinham sumido, mas porque ela havia se lembrado de algo essencial, que havia uma presença ao seu lado, que nunca havia saído, que havia esperado, pacientemente, ela se lembrar de que não estava sozinha. Talvez você seja um pouco parecido com Luísa esta noite. Talvez você também tenha carregado peso demais. Talvez você também precise se lembrar. Vivemos numa época que valoriza tanto o ter a casa certa, o carro certo, o corpo certo, o trabalho certo. Tem nos vendido a ideia de que felicidade é uma conquista, que é algo que você alcança depois de muito esforço, depois de subir mais um degrau, depois de comprar mais uma coisa, depois de chegar em mais um lugar. Mas Francisco nos lembra que a felicidade não mora no depois, ela mora no agora, no simples, no suficiente, na gratidão pelo que já é. Não que você não deva sonhar, não que você não deva trabalhar, mas que enquanto caminha em direção aos seus sonhos, você não esqueça de viver, não esqueça de amar, não esqueça de parar. Às vezes, a maior riqueza espiritual que podemos ter é a capacidade de sentar quietos, olhar para o céu estrelado ou para o teto do nosso quarto e dizer com o coração cheio: obrigado, estou aqui, estou vivo. Isso é suficiente. Nos últimos anos de vida,
Francisco viveu uma experiência mística que marcou sua história de forma literal. Estava em retiro num monte chamado Laverna, num lugar de silêncio profundo, cercado de rochas e florestas. E enquanto rezava, em profunda contemplação, Francisco recebeu, nas mãos, nos pés e no lado, as marcas da paixão de Cristo, os estigmas, as mesmas feridas. Não vou entrar em explicações complicadas sobre isso. Quero falar apenas do que esse momento significa para nós. Francisco havia se esvaziado tanto de si mesmo, havia se tornado tão transparente ao amor, que o amor pôde entrar nele de um jeito que vai além das palavras, e não precisa ser dos estigmas, mas cada um de nós tem a capacidade de se tornar um canal do amor. Quando nos esvaziamos da arrogância, do julgamento, do rancor, do medo, e nos abrimos, o amor encontra caminho, sempre encontra. 800 anos já se passaram desde que Francisco viveu, e ainda hoje, em todo o mundo, pessoas se lembram dele, não por causa das riquezas que acumulou, não por causa dos exércitos que comandou, não por causa dos títulos que ostentou, mas por causa do amor que viveu e da paz que irradiava. Esse é o legado que dura, o amor vivido, a paz cultivada, a bondade praticada, um dia de cada vez. Francisco não foi perfeito, teve seus momentos de dúvida, de medo, de cansaço, como todos nós temos, mas ele escolhia, a cada dia, se levantar e tentar de novo. Escolhia amar, escolhia confiar, escolhia ser pobre de vaidade e rico de espírito. E essa escolha, repetida dia após dia, construiu uma vida que o mundo não esquece. E você, meu amigo, minha amiga, como estão as riquezas do seu coração? Não as do banco, não as da conta, não as do patrimônio, as do coração. Você tem paz, você tem gratidão, você tem a capacidade de olhar para a sua vida com tudo que ela tem de imperfeito e ainda encontrar motivos para sorrir. Esses são os tesouros que Francisco nos deixou, e eles estão disponíveis para todos nós. Não precisamos abandonar nossa casa, não precisamos jogar fora nossas roupas, mas podemos, todos os dias, escolher nos esvaziar um pouco de orgulho, um pouco de medo, um pouco de rancor, e nesse espaço que se abre, convidar o que é bom, o que é verdadeiro, o que é amor. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Francisco deixou uma oração que ficou famosa em todo o mundo. Uma oração que não pede, que oferece, que não exige, que propõe. Ela começa assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que oração linda, não é? Repare que ela não pede nada para si mesmo. Não pede saúde, dinheiro, proteção. Ela pede ser um canal, um instrumento, alguém através de quem a paz de Deus possa passar e tocar o mundo. E cada um de nós pode fazer essa oração hoje, com as nossas palavras, do nosso jeito. Senhor, usa o meu dia de hoje para fazer bem a alguém. Usa as minhas mãos, usa a minha voz, usa o meu sorriso. Faz de mim, no meu pequeno mundo, um instrumento de paz. Imagine se cada pessoa que ouviu esta história fizesse essa oração antes de dormir e acordasse amanhã com esse propósito no coração. Que mundo diferente seria esse? Se você gostou desta história, compartilhe com alguém que também precisa de paz neste momento, porque paz compartilhada
se multiplica, e assim chegamos ao fim desta história, mas não ao fim do que ela pode fazer dentro de você. Francisco de Assis nos mostrou que o segredo da paz não está nas circunstâncias, não está no que temos ou não temos, está na qualidade do nosso interior, na pobreza que nos liberta e na riqueza que nos preenche, na coragem de abrir a mão e deixar Deus segurar. Esta noite, enquanto você fecha os olhos, deixe as preocupações pousarem. Elas ainda vão estar lá amanhã, se precisar. Mas agora é hora de descansar, hora de confiar, hora de se lembrar que você não está sozinho, que há uma presença que vela sobre você, mesmo no silêncio da noite, que o mesmo Deus que ouviu Francisco naquela masmorra escura, também ouve você aqui, agora, neste quarto, nesta cama, neste momento. Que a paz de Francisco esteja com você esta noite, que o amor que ele escolheu viver inspire o que você escolherá viver amanhã. Respire fundo, relaxe, você é amado, você não está sozinho e tudo vai ficar bem. Boa noite, descanse em paz, até a próxima história.